Olá, iniciamos as entrevistas de 2020 aqui no Frente a Frente, hoje com o premiado jornalista, Prêmio ESSO, de jornalismo, e cineasta alagoano Jorge Oliveira. Nessa entrevista ele fala sobre o seu mais novo livro intitulado Máfia das Caatingas, um livro que rememora a fase, digamos assim, mais forte do coronelismo aqui no estado de Alagoas. O Máfia das Caatingas foi lançado dia 23 aqui em Maceió e será lançado ainda dia 30 deste mês em Arapiraca, às 18 horas, lá no auditório do SESI Senai. E para mim é um prazer imenso recebê-lo aqui, Jorge Oliveira. E o que eu devo questionar, assim, da minha curiosidade inicialmente, é perguntar o que levou você a escrever e a relatar essas histórias, sangrentas até, entre duas famílias que se matavam na região do Sertão, por mais de meio século, que levou essa situação que acontecia lá, mas respingava em todo o estado de Alagoas. E aí, o que é que você nos diz? E obrigada, mais uma vez, por estar aqui conosco. Obrigado, Gorete, pelo convite. É um prazer imenso falar com você e com os seus telespectadores. Esse livro, Máfia das Caatingas, faz parte de uma trilogia. Uhum. Eu primeiro publiquei o Curral da Morte, que trata de uma tragédia na Assembleia Legislativa de Alagoas, que foi o impeachment do Muniz Falcão, em 1957. Antológico. Antológico, uma coisa sangrenta dentro do plenário da Assembleia, uma coisa. E isso desencadeou uma outra tragédia, que foi uma vingança entre famílias, e que as famílias se mataram durante muito tempo. Depois eu fiz o Muito Brasil, Sua Morte, que é um livro também muito interessante, porque ele retrata a minha morte. E é uma coisa maluca, porque quando você é escritor, você vive o dia a dia, e eu viver a minha morte não foi uma coisa gloriosa, isso aí eu te garanto. Foi uma experiência gelada, eu diria. Gelada, literalmente. E até fúnebre. Exatamente. Aí os meus restos mortais são colocados aqui na praia, essas coisas todas. O livro é muito, muito bom. Mas por que esse livro, Muito Brasil, Sua Morte? Porque a minha vida ela foi encomendada pelo Sindicato do Crime aqui em Alagoas, por pistoleiros. E o Antônio Sapucaí, que era juiz, que já morreu, recebeu a visita desse pistoleiro, e esse pistoleiro confessou que tinha uma incumbência, que era me matar no Rio de Janeiro, quando eu saísse do Jornal do Brasil e de todas as coordenadas, essas coisas todas. E o Sapucaí me chamou aqui para não me disse para que era. Botou no carro, quando eu desci no aeroporto, me levou até o bairro do Farol aqui, e deixou na porta, e ele subiu, que era uma escada assim, aqui numa comunidade aqui do Farol. E depois ele me chamou. Quando eu entrei na casa do sujeito, ele se apresentou com o título do meu livro, Muito Prazer, Sua Morte. Literalmente. Literalmente. Ele contou como ia me matar, essas coisas todas. Aí, quando eu estava na praia, há uns 5, 6 anos atrás, aí eu lembrei que aos 36 anos de idade, eu teria morrido, porque se não fosse o Sapucaí e o Zacarias Santana, que era um jornalista também amigo meu, os caras teriam feito uma emboscada e teriam me matado no Rio. Eu falei, eu vou contar essa história. Já que ele me contou como é que seria a minha morte... Uma história real. História real, eu vou fazer uma ficção disso. Aí fiz uma ficção. Eu morri, ele me matou, e aí, a partir daí, o livro se desenrola e vai até o final, ficou uma coisa interessante. Pois é. Como você disse, Máfia das Caatingas está fechando essa trilogia. Aí, a Máfia das Caatingas fecha essa trilogia porque, como o presidente do sindicato já morreu... aliás, estava vivo quando eu fiz esse livro, eu falei agora, aliás, ele estava vivo quando encomendou a minha morte, eu falei agora é minha hora também de matar ele, mas na ficção, Eu fiz dá o troco. Dá o troco, mas eu dei uma morte para ele muito natural, uma morte, Sim. Eu diria, entre aspas, uma morte bonita, porque ele morreu de morte natural, junto com a família, a cachorrinha que ele tinha, essas coisas todas. Aí eu fecho a trilogia. Porque no meio dessa violência toda, há também situações normais do dia a dia de qualquer pessoa, Tem pessoas que carregam esse estigma ou esse sentimento da violência, mas que as pessoas quase não percebem isso, Pois é, mas veja... Não é uma contradição? É uma violência
você tem que contextualizá-la, né? Porque Claro. assim, você tem uma violência urbana hoje que é uma coisa extremamente terrível, né? Toda violência é terrível, mas essa extrapola, né? Que é a violência do tráfico de droga, do assalto à mão armada, dessa milícia do Rio de Janeiro, dessas coisas todas. A polícia também matando, assim, à toa, às vezes não é nem para se defender. Desnecessariamente. Desnecessariamente. E tem a violência que a gente considera a chamada vingança. Que era o que se caracterizava aqui com essas famílias. Exatamente. Né? Aqui era um problema de honra, você defender a sua honra. E defender a sua honra com sangue, né? Tanto assim um derramamento de sangue. E que ficou não só na realidade da discussão nacional sobre essa situação aqui em Alagoas, como no imaginário também popular, como essas coisas aconteciam, né? Pois é. Felizmente, Alagoas deixou de viver no noticiário policial, né? Vive mais no noticiário político, porque no noticiário policial ela vivia naquela época. Nos idos de que década? A partir de 50, a partir de 50 a coisa desandou exatamente por causa da política, da efervescência da política. Das disputas. Da disputa. E na disputa que era entre o DN, PSB, essas coisas todas, e PTB, nas disputas do curral eleitoral, existiam os crimes, porque os currais eram defendidos a bala. Nesse meio entravam as famílias. Né? Você matava um sobrinho, matava um irmão, o outro ia se defender, o outro ia lavar a honra, como se dizia. E por aí as famílias se dizimavam todas. Ou jurar a morte. Jurava a morte de fulano e tal, tal. Coisa que, de certa forma, acabou, entre aspas, não acabou, mas diminuiu assim muito sensivelmente. Por quê? Porque a interlocução dessas coisas passaram a ser feita pelos filhos. E os filhos estudaram fora, voltaram, tinham outra mentalidade, essas coisas todas. E o coronelismo, de alguma forma, ele se desfez na sua raiz. Como você, como jornalista, acompanhou de perto muito desses fatos que ocorreram. E isso foi também o que motivou você a levar a situação para o campo da literatura? Sim, porque Alagoas é uma inspiração, né? Eu acho que eu sou um alagoano que mais visita a minha terra. Eu venho anualmente e às vezes passo meses aqui. Você saiu daqui em 69. 69, Mas Alagoas me inspira na parte literária, na parte de cinema. Já fiz vários filmes sobre alagoanos, sobre personagens alagoanos. Porque eu acho que a pessoa que viaja, ou que vai para fora, ela não deve perder as suas raízes culturais, né? O seu processo familiar, os seus amigos, que os seus amigos engrandecem com história. As famílias, né? A coisa do interior, a coisa do sertão, o comportamento das pessoas. Isso deixa você vivo. E isso acende na literatura. Toda vez que você vai escrever, o Máfia das Caatingas, por exemplo, você vai ver depois, eu uso muito o linguajar do interior, né? O voz-me-ser, promode, essas coisas todas, para dar mais autenticidade à história. E são palavras que já passaram a estar em desuso. Porque a televisão, ela entrou com essas novelas, essas coisas todas, e as pessoas começaram a aperfeiçoar, né? A fala, né? A voz, a forma de falar. Esse livro, eu fui na raiz, eu fui procurando bastante, toda vez que eu podia substituir uma palavra, hoje, do dicionário, por uma palavra local, regional, eu substituí. Por isso que ele demorou um pouco a ser feito. Pois para basear essa narrativa do livro, você foi buscar na fonte, né, nas famílias, né, o que acontecia. Que peças foram fundamentais nesse sentido? Foi fundamentalmente a minha profissão, né? Porque a minha profissão me leva a conviver com essas pessoas. Jornalismo investigativo também. Jornalismo investigativo. Eu fui um bom jornalista aqui nas décadas passadas. Então, eu era muito afoito. E quando você está novo, a adrenalina vai a 1000, né? Você faria tudo de novo? Faria até mais, sim. Porque é a alma do jornalista, é a alma do repórter, é a alma do sujeito que quer conhecer, que quer entender como é que funciona aquele processo. E eu viajava muito para o interior. E para você ter uma ideia, quando o Crispim, o Zé Crispim, que foi um pistoleiro famoso, Zé Crispim e Zé Gago, ele ia depois para Palmeira dos Índios, quando eles mataram o Robson Mendes lá, eu ia no jipe com o Coronel Jorge e os 2 pistoleiros do meu lado. Então, eu convivi diretamente com esse pessoal. Eu ia aos presídios, conversava.
E isso ficou na minha memória. Eu costumo dizer que cada livro que eu faço, eu descarrego um pouco da minha memória. Consta, não é, que para fazer o Máfia das Caatingas, você fez uma longa entrevista com uma personagem viva dessa história, né? Como se deu? É muito interessante, porque a dona Guiomar, que era a mãe do Flório Gomes Novaes, ela nunca tinha dado uma entrevista na vida dela. Era uma coisa assim, impressionante. E ela era o personagem escondido de toda a história. Mas ela incentivava os filhos a se vingar da morte do marido dela. Ela instigava? Instigava. Tanto assim que o caçula, que era o Antônio, quando o Ulisses foi morto, ele era recém-nascido praticamente. E ela, todas as vezes que ia à feira de Arapiraca, ela mostrava o cara que mandou matar o marido dela. Ela dizia, apontava. Apontava. Aquele ali foi que matou o seu pai. Isso virou uma cultura na cabeça. Alimenta o ódio, não é? Alimentando o ódio. Quando ele completou 15 anos, qual foi o presente que ela deu para ele? Deu para ele uma fotografia 3x4 do mandante da morte do pai. Então o menino foi com aquilo, fez se vingar. Até completar 18 anos, vendeu uma vaca, comprou um revólver e foi enfrentar o Enéas, que no meu livro eu chamo ele de Ezequiel. Foi enfrentar o Enéas quando o Flório já tinha tentado e o Enéas já tinha sofrido vários atentados e não tinha conseguido. E ele, com 18 anos, foi com revólver e matou em praça pública. Basicamente, essa situação, esse ciclo, né, de mortes e tal, começou com duas famílias, né? Duas famílias, a família Oliveira e a família Flório Gomes Novaes. A partir daí, não parou. Mais de 50 anos, eles se mataram. O Flório foi para São Paulo, depois voltou, depois o Antônio. A família da dona Guiomar era toda ela praticamente de pistoleiros. Um foi para Sergipe, Chapéu de Couro. Ampliaram para outros estados da região do Nordeste? Porque é o seguinte, começou com uma vingança e depois terminou com o assodamento do sindicato do crime. Quer dizer, os políticos e os coronéis viram naqueles pistoleiros uma forma de encomendar a morte dos seus rivais. Por isso que o livro termina com esses pistoleiros, não tem um bom pistoleiro. Termina com esse pistoleiro e entrega ao sindicato do crime. Aí ele vai ficar a serviço de uma morte de encomenda. Pois bem. Não existe a pureza do pistoleiro. Isso não existe. Não existe. Né? Não existe. Existe um contexto e um envolvimento. Né? Envolvimento frio, calculista. Frio. Porque assim, uma vez dessa eu conversei com um pistoleiro e perguntei para ele, por que você mata com um tiro na cabeça, por trás? Porque aí ele disse assim, eu não sou pago para criar confronto, eu sou pago para matar. Para resolver a situação. Por isso que eu mato por trás. Aí eu falei, mas não é se matar a traição numa covardia? Ele disse, não, eu sou profissional. E faz da melhor forma. Da melhor forma. Ele encomenda. E tinha uma história que eu conto nesse livro, que você só recebia o dinheiro quando, na época, não existia televisão, quando a rádio noticiasse que o cidadão morreu. Havia morrido. Aí você era pago regiamente. E quando você não era pago, pistoleiro, aí se virava contra o seu patrão. Pois é, dever a pistoleiro era sentença de morte também. Sentença de morte. E matar a serviço dos coronéis também, porque aí tinha queima de arquivo. Depois de muito tempo ele mandava, ele renovava o seu grupo, né? Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista e cineasta, escritor Jorge Oliveira, ele que já se consolidou no jornalismo, ganhando o Prêmio ESSO em 1980, começou sua atividade profissional em 64, em plena vigência do regime militar. E aí eu vou discorrer um pouco sobre quem é o Jorge Oliveira para as novas gerações que não o conhecem. Ele ganhou esse prêmio, não é? Em 80, o Prêmio ESSO de Jornalismo, com uma série de reportagens sobre energia nuclear também, e publicada no Jornal de Brasília. Em O Globo, ganhou o prêmio DR de reportagem em 73, além de outros prêmios no decorrer da profissão. No cinema, Jorge Oliveira dirigiu documentários que renderam às suas obras mais de 20 prêmios. Um deles, o longa-metragem Perdão, Mr. Fiel, mais de 14 prêmios no Brasil e no exterior. No decorrer da entrevista, eu vou mostrar mais sobre a figura de Jorge Oliveira. Jorge, que está aqui para falar excepcionalmente sobre A Máfia das Caatingas, esse novo livro que ele está lançando agora, dia 30 deste mês, em Arapiraca, às 18 horas, lá no SESI Senai. Um livro que trata da época do coronelismo aqui em Alagoas, e ele já falava aqui da questão do sindicato do crime, que já é uma consequência, não é, daquelas rivalidades entre famílias na região do sertão aqui do estado. E aí eu pergunto, tratar no que ou em que, digamos assim, especificamente, o coronelismo assume essa configuração de máfia das caatingas que você traduziu, trouxe, na verdade, para o título do livro. Você tinha uma organização, né? Você tinha uma organização com diretoria, inclusive, né? Eu imagino que devia ter até relações públicas, que eram os advogados que participavam que eram contratados pelo sindicato para defender os seus pistoleiros. Normalmente defendia e eles eram absolvidos por falta de provas materiais. Uhum. Eles absolviam. Então, o sindicato era uma estrutura. Essa estrutura, ela se organizava para proteger os políticos, né? E aqueles que protegiam os políticos tinham a proteção dos políticos. Por exemplo, você tinha um sujeito que era prefeito de uma cidade. Então, você, durante uma campanha, você ia pedir ajuda a ele. A ajuda que ele dava era em voto. Depois você ficava agradecido a ele. Então, quando ele precisava de uma coisa, você tinha que atendê-lo. Quer dizer, eram favores, com mais favores e mais favores, até terminar na morte, que era o ponto mais crucial de todo o processo. E eles se organizavam, eles tinham uma estrutura e não admitia dissidência. Quem fosse dissidente do sindicato estava fadado à morte. Naquela época... Isso configura-se uma estrutura de máfia mesmo, sim, né? Claro. Era uma máfia talvez maior do que a máfia siciliana, né? E as máfias de Nova York, aquela coisa. Porque a máfia de Nova York envolvia outros crimes, né? Envolvia o tráfico, envolvia lemocínio. Aqui não, aqui tinha uma pureza, né? Se pode-se dizer que matar é uma coisa pura. Mas existe uma pureza de dizer o seguinte... você traiu o sindicato, você traiu o prefeito, você traiu o vereador, não votou no prefeito, então você é traidor, então você vai ser fuzilado, porque você não pode conviver nessa comunidade. Como você trabalha a ficção em meio a fatos reais na narrativa do livro? O Vargas Llosa já dizia que a coisa mais importante é quando você tem um fato e você trabalha na ficção. Por quê? Porque você fica mais com liberdade para escrever. Você se liberta do fato em si e transforma esse fato numa ficção sem fugir da realidade. Então, os meus livros são mais ou menos feitos dessa forma. Eu pego de um fato, que é, por exemplo, a entrevista da Guiomar, Dona Guiomar, que é uma entrevista do Novaes, que é uma entrevista fantástica. Eu encontrei ela numa casa, né? Qual cenário? Em Arapiraca. Uma casa em Arapiraca, na porta de uma pensão. Aí eu dei nome à dona da pensão, ela ficou numa cadeira, descascando uma laranja, e a gente foi conversando até terminar o livro, que é uma coisa... Mas aí já entra um pouco ficcional o processo, né? Mas o importante é a história que ela me contou e a ficção e da forma que eu coloco ela. Ou seja, ela numa cadeira, no sol, olhando para a feira de Arapiraca, essas coisas todas. E a ficção, ela te liberta de alguma forma. Você não trabalha com um texto muito rígido, muito sólido.
Você flui melhor quando você cria. É um elo de ligação, Sim. não é, entre o que é fato e o que é real e o que não é, mas não é no sentido de desmistificar ou desconsiderar os fatos, mas de amarrar essa narrativa, né? É quando você, como já dizia o Graciliano, é quando você começa a mentir bem, né? O Graciliano dizia... De uma forma bem bem direta. direto. O Graciliano dizia que o bom mentiroso é o criativo, né? Mas quando a mentira por bem, não é a mentira por mal, não é a mentira caluniosa, essas coisas, é a mentira ficcional, a mentira literária. É uma licença poética, né? Sim, que sem se dúvida. coloca. Bem, Jorge, como a polícia atuava diante dessa conjuntura que polarizava interesses políticos de um lado, econômicos do outro, ou vice-versa? A polícia, na verdade, como é que eu posso dizer? A polícia se envolvia de uma forma porque ela era muito pobre, a polícia era muito pobre. Então, por exemplo, os delegados, eles eram nomeados pelos políticos. Não existia essa coisa da polícia, do oficial ser formado numa academia. Não existia isso. O oficial era por graduação de carreira, pelo tempo de serviço. Então, quando essas pessoas eram indicadas por político para aquela delegacia, a polícia terminava se envolvendo com isso. E, de alguma forma, protegendo o prefeito que os levavam para trabalhar naquela delegacia. O que é que acontecia, de certa forma, com isso? A polícia terminava virando agente do sindicato, porque protegia o político que, de alguma forma, o contratava ou mandava para aquela delegacia. Então, misturava polícia, político e pistoleiro. Ali era uma coisa só. Era essa estrutura que configurava o sindicato do crime? Sim, era o tripé do sindicato do crime, estava montado. De sustentação. A sustentação. Era a organização. Era a organização. Por quê? Porque aquele delegado vivia às custas do prefeito. Ele comia às custas do prefeito, se hospedava às custas do prefeito e ganhava dinheiro do prefeito. Com isso, ele servia a quem? Ele servia ao prefeito. Hoje não, hoje a polícia está estruturada, né? Hoje a polícia tem outro nível, a polícia hoje tem pessoas formadas, tem outra mentalidade, né? Concursadas. A não ser a polícia de rua, de vez em quando, essa de São Paulo, essa que mata a milícia também, mas essa não... Mas essa não é oficial, né? Essa eu não falo dela porque é um negócio completamente maluco. Mas essa polícia que se envolvia era a polícia do Lampião, né? O coiteiro, essas coisas todas. Porque o interior, o sertão favorece esse tipo de coisa. E veja bem o seguinte, a gente não pode imaginar que o pistoleiro era o sujeito sanguinário. Não, ele era um profissional da morte, né? Ele ia matar. Ele não saía matando pessoas na rua assim à toa, não. Ele era contratado para matar. E quando ele se vingava, ele tinha que ir até o final. Porque ele não poderia passar como o sujeito fraco da família. Bem, esses relatos, na verdade, constituem um excelente roteiro para um filme, né? Documentário, enfim, coisas que você já tem feito, né? Já pensou na possibilidade de viabilizar no campo do cinema essas histórias? Na verdade, meus livros, quando eu já faço em forma de roteiro. De roteiro. Sempre em forma de roteiro. Para adaptar tranquilamente. Exatamente. E eu tenho a capacidade de transmitir para as pessoas que estão lendo uma coisa viva, porque como eu também sou cineasta, Sim. eu jogo talvez a imagem através do texto, para as pessoas sentirem. Já vai formatado. Exatamente. Esse livro, eu já não tenho mais idade para transformar esse livro todo em filme, mas o meu filho é cineasta. Ele trabalha comigo nos meus filmes. Então, ele está fazendo o roteiro do último filme, do Curral da Morte. Ele já está roteirizando. Será um filme forte. Interessantíssimo, mas talvez seja um seriado. E quer transformar esse aqui também em seriado. E a minha filha, que também é cineasta, que mora na Grécia, ela quer transformar o Muito Prazer ou Sua Morte também num roteiro de cinema. Então, eu já tenho a garantia de que eles vão fazer. A minha participação nesse roteiro seria um pouco mais, eu diria, mais uma consultoria, assim, mais longe do processo. Porque eu estou terminando agora, vou terminar o Rubem Braga, depois eu tenho... Rubem Braga, você está fazendo um documentário? É uma cinebiografia. Eu comecei em Portugal, fiz a primeira parte, transformei uma música em fado, que é uma música no brasileiro, não posso dizer agora, porque ainda estou em negociação com a música, ficou muito bonita. Fiz a parte, agora eu estou indo para o Espírito Santo
e para o Rio de Janeiro e São Paulo terminar o Rubem Braga. Eu estou fazendo também outro chamado Mestre da Agonia, que é sobre um agente da CIA, que na década de 60 veio para o Brasil ensinar tortura, em Minas Gerais e no Brasil. Real. Real, Isso fato real. Isso é um fato real. E nessa conjuntura desse governo que está aí, eu não sei até onde vai o meu filme. Pois é, certamente que Ancine, apoio governamental... Eu até ganhei um edital desse filme. Ganhou o edital? Ganhei lá em Brasília, ganhei um edital que vai me dar a metade do filme. Mas não sei se esse filme, essa altura do campeonato... Pois é, uma situação é ganhar o edital, a outra é ver a sinopse. Mas eu garanto a você que eu faço. Sim. Faço, não tenho a menor dúvida. Mesmo que eu bote dinheiro no meu bolso, mas eu faço. Porque a pior coisa do mundo é você começar um projeto e não fazer. É frustrante. Frustrante. Eu tinha uns amigos que viviam em botequim comigo, que quando eu cheguei no Rio, amigos mais velhos, que ele contava histórias maravilhosas da vida dele, não sei o quê. Eu dizia, você precisa botar isso no papel e fazer livro. Aí eu jurei comigo que eu não ia ficar nos botequim contando história, eu ia botar tudo no papel. Que é trabalhar as suas histórias. E você deixa a história, né? Eu não posso ser egoísta de ter essas histórias e levar para casa ou levar para o túmulo. Eu preciso botar isso na rua. Jorge, você começou a atividade jornalística em 64. Não é? Quando, na instalação do regime militar, coincidentemente. E saiu de Alagoas em 69 para ir para o Rio de Janeiro, e aí foi para o Jornal do Brasil e começou a sua trajetória premiadíssima, tanto no jornalismo como no cinema e também na literatura. O que motivou você a ir para o jornalismo? E naquela época, não é, que estava se vivenciando uma das piores ditaduras já vistas na América Latina. Eu acho que o jornalista, eu posso até estar errado, mas ele nasce jornalista, né? A universidade aperfeiçoa, né? Mas o jornalista... Concordo. O jornalista, ele nasce jornalista. É talento. É talento, né? Não se aprende... Não. Técnica você pode aprender. Isso, mas vai na universidade, aprender algumas coisinhas ali, mas ele é nato, ele nasce com isso, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa com tudo que passa ao meu redor. E isso me levou, de alguma forma, a conviver e a ver fatos e transmitir fatos em casa. Por exemplo, eu ia para a cidade, se eu visse uma coisa que fosse, sei lá, um crime, ou um acidente de carro, ou qualquer coisa assim, eu levava, eu comprava uma caneta, um pedaço de papel, e eu chegava em casa tudo anotado. Então, eu dizia para as pessoas que aquilo ali eu vi, anotei, e para as pessoas não contestarem. E isso me levou a essa curiosidade, a querer saber mais, sempre saber mais. E eu fui para a rádio, eu tinha uns 15 anos, estudava aqui no Colégio Guido, e eu fui trabalhar com Eiro Lessa, que tinha um programa mais ouvido de Alagoas chamado Ronda Policial. Sim. Era uma coisa assim, 1h, quem estiver me ouvindo e for mais ou menos daquela época vai saber, era uma coisa assim estrondosa de audiência, coisa fantástica. Mas depois eu vi que eu fiquei muito limitado aqui no estado. Eu queria saber mais, eu quero enfrentar mais coisas. Aí fui para o Rio de Janeiro, sem nenhum emprego, fui na cara e a coragem, e tive a sorte de me empregar no Correio da Manhã. Foi o meu primeiro jornal lá, era um jornal fantástico, um dos melhores jornais do Brasil. E a partir daí eu não parei mais, porque eu continuo jornalista, eu continuo fazendo. E do jornalismo para o cinema e para a literatura, já foi mais um passo andado. Porque e bem sucedido, né? Sim, porque o jornalismo te leva a esse tipo de coisa, te leva ao cinema, te leva à literatura, porque você faz parte de um contexto. E você termina sendo história no processo, né? Perfeito. Jorge, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E em 1 minuto estaremos de volta.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o premiado jornalista, cineasta e escritor alagoano Jorge Oliveira, autor deste mais recente livro, A Máfia das Caatingas, sobre o qual a gente está conversando agora. Bem, Jorge, que história de domínio público que você poderia dizer, assim, que poderia pensar do livro que constitui uma história forte e, ao mesmo tempo, interessante? Eu acho que a vingança em si é um fato muito interessante. A entrevista da dona Guiomar, como eu conduzi a entrevista, é muito interessante, porque cada morte que um dos filhos dela faz, ela dá um desfecho. Tipo assim, só ficou um pedaço da cabeça, foi esfarelado, quer dizer, ela vai acompanhando o processo. Ela vai estimulando, ela vai de todas as formas. Ela educou o caçula para fazer a vingança principal. Mas é de uma... assim, eu vou voltar à palavra. Ela não fala com um processo, o meu filho vai matar ou deixou de matar. Aquilo para ela é um processo natural. Né? Ela foi criando os filhos para continuar a vingança. E pela maneira como ela fala, é uma pessoa dócil, inclusive, pela maneira que ela coloca, aquilo ali faz parte da vida dela e do torrão dela. As pessoas são assim, foram criadas dessa forma. Jorge, como era para o jornalista trabalhar em política e em polícia nesses tempos bicudos? Olha, em qualquer tempo, o jornalista corre muito risco, né? Naquela época, talvez o risco até fosse menor. Mesmo assim, mataram o Tobias Granja aqui no centro da cidade. Exatamente. A quem eu dedico esse livro, inclusive. Eu dedico esse livro ao Tobias Granja e ao Freitas Neto. Mas por que fizeram isso? Porque o Tobias Granja passou a ser advogado de algumas pessoas vitimadas pelos pistoleiros, e os pistoleiros, de alguma forma, não gostaram de saber que, de alguma forma, poderiam ser presos, porque a impunidade em Alagoas era muito grande. A partir daí, eles fizeram essa barbárie com o Tobias Granja, que até hoje Alagoas se ressente muito desse crime, porque o Tobias era uma das figuras mais fantásticas, é um dos jornalistas mais fantásticos que eu conheci na minha vida. Trabalhamos juntos, inclusive, no Rio de Janeiro. Mas o Tobias adentrou a um processo, não como jornalista, mas já como advogado. Avançou o processo. E aí eles fuzilaram o Tobias. Pois é, muitos governadores passaram e a estrutura criminosa permanecia, né, nesse período. E o que você atribui sobre decisão política para fazer acabar com aquela situação? Não havia nenhuma possibilidade. Elas foram acabando pelo tempo, né? Por exemplo, as usinas de açúcar, vamos supor, né? Eu não conheço nenhum usineiro que teve participação no sindicato, mas, de qualquer forma, eles sabiam e deixavam, como também os políticos deixaram.
O que aconteceu é que foi diminuindo o processo da cana-de-açúcar, a lavoura, a agricultura, as coisas passaram a ser mais urbano, né? A imigração. Qual era a logística política, econômica das famílias envolvidas nessas questões? As famílias eram donas dos currais eleitorais, né? Você tinha várias famílias, como na área do sertão, na área do norte, na área do nordeste, sudeste, praia, elas eram propriedades, Alagoas era cercada, tinha cerca. As praias aqui você não entrava, porque tinha donos. Existia cancela para você pular para a praia. Servidão não existia, Já né? não existia. Aquele acesso, né? Não, que não tem existia que existir. isso. Maceió tinha, na época, tinha 150 mil habitantes, era uma coisa pequeniníssima. Então você pulava a cerca para ir para a praia, com o risco de levar um tiro de sal, que eles chamavam, espingarda de sal, se tirasse um coco daquele sítio. Isso aqui era um negócio assim impressionante. Então, é natural que existisse essas famílias tomavam conta do Estado. E quem entrasse naquela família para fazer algum mal a um dos seus membros, estava fuzilado, não tinha ponto de Sentenciado. Sentenciado. E isso foi levando com que esses donos de terra se apoderassem das pessoas. Eles confundiram terra com as pessoas. Como eles eram donos de tudo, eles certamente eram os coronéis, mandatários, podiam fazer o que quisesse, podiam matar quem eles quisessem. Você nunca temeu tocar no assunto que envolvia o poder político, eu diria até institucional no Estado? Não. Eu, como jornalista, não. Eu sempre fui um sujeito muito afoito, né? Isso, naquela época, eu achava que eu estava imune, eu achava que tinha um corpo fechado. Claro que ninguém tem corpo fechado, mas esse personagem aqui tem um corpo fechado, até o Antônio mata ele. Mas eu achava isso. E como a adrenalina, você está novo ali, a adrenalina está subindo demais, você vai com tudo. Eu acho que o jornalismo, acima de tudo, é coragem, valentia, ousadia. E o jornalismo, acima de tudo, é você fazer, não é denúncia por denúncia, é você apurar, é fazer um jornalismo investigativo, doe que doe. Nisso aí eu nunca tive medo e tenho grandes amigos aqui que já passaram, inclusive, pela minha caneta e são hoje meus amigos, mano. Fantástico, entendeu? Tem essa condição flexível, né, da convivência, né? Sim, porque uma coisa é você publicar uma reportagem, outra coisa é você conhecer o autor daquela reportagem. Então, quando você conhece o autor daquela reportagem, no caso eu, em alguns momentos, as pessoas, esse cara não está querendo fazer mal a ninguém, esse cara está querendo escrever, esse cara está querendo sobreviver como jornalista. Isso, de alguma forma, me deu uma certa imunidade durante todo esse tempo. Essa questão relatada no Máfia das Caatingas e nos livros anteriores, a gente pode fazer um paralelo sobre o que acontece hoje no Brasil, as formas de organizações criminosas. Claro, a característica nossa aqui era a vingança, né? Sim, a honra, né? A honra, lavar a honra com Isso, sangue, né? Filhas que eram, digamos, se fossem estupradas, o estuprador não ia para o presídio, não ia submeter-se a um processo. A família cuidava de resolver tudo isso. Mas eu pergunto, é um alerta que se coloca também para a realidade que ainda existe em alguns locais no país? Existem vários tipos de criminalidade, né? Sim. Essa do Rio de Janeiro, a milícia é um negócio extremamente enlouquecedor, porque é matar a pobreza, né? Não é só matar a pobreza, é tirar da pobreza e matar a pobreza, o que é pior, né? Você tem policiais... Extorsão da pobreza. Exatamente. Né? Você tem policiais organizados em São Paulo, dentro da própria rota, que faz barbárie, né? Comete chacina, essas coisas todas. Veja que contradição. Alagoas, que foi conhecida como um local de violência, diga-se, política, hoje é um local extremamente importante para a visita. A violência diminuiu, eu tenho visto estatística, e quando essa violência ocorre, é uma violência pontual, é uma violência localizada, é uma violência que provém do tráfico de droga. E quando a violência chega por meio da milícia, chega como já foi investigado, a uma representação política como foi a Marielle Franco no Rio de Janeiro? Essa é pior porque o seguinte, é a autoridade travestida de bandido, né? No caso da nossa vereadora lá,
ela foi executada pelo Estado, né? O que é pior, porque são milicianos que trabalharam no Estado e milicianos que continuam no Estado, né? É quando o Estado interfere na vida das pessoas para executar as pessoas de uma forma selvagem. O Estado é feito para proteger, o Estado não é feito para matar, né? No caso aqui de Alagoas, era diferente. Não existia o Estado interferindo, existia políticos que trabalhavam para o Estado, que é diferente, não era o executivo, mas eram políticos, e existiam os coronéis que mandavam no interior. E trazia para eles a inocência, eu diria para você, a inocência daqueles que precisavam de dinheiro ou da comida para suas famílias e eram recrutados para serem pistoleiros. Isso acabou, né? Porque essa estrutura acabou. A estrutura acabou. Mas essa estrutura criminal que existe no Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades, é o Estado participando da bandidagem, né? É o Estado formando policial para matar pessoas na comunidade carente. Isso e aí essas histórias não podem ser esquecidas, não importa, porque esquecendo abre-se até uma possibilidade da volta, como foi a questão da ditadura, como é a questão... Exatamente. Eu acho que as histórias, por mais nocivas que elas sejam, elas precisam estar presentes, através de livro, através de documentário, através do cinema, através de uma certa coisa. Por quê? Porque você aprende com isso, né? E aprende a não fazer, né? Você olha assim, não, eu não quero fazer isso, porque isso para mim não é próprio do meu íntimo, e eu não quero participar de uma organização. E o importante, não é, que grande parte da população, que ela vai se renovando, não tem conhecimento da história, Exatamente, né? porque... Os documentários cumprem esse papel. Pois é aquela coisa que eu te falei dos meus amigos no Rio de Janeiro, que falavam no botequim. E eu dizia para eles, você está falando no botequim, não me interessa falar no botequim, eu preciso que você coloque isso no papel. Isso para mim foi um aprendizado. Eu coloco muitas coisas no papel. E como Alagoas é a minha fonte inspiradora literária, dos meus livros que vocês possam ler, vocês vão ver que você se identifica com as histórias, mas são histórias que às vezes eu abrando um pouco para poder não afrontar tanto. Jorge, como você tem avaliado a política cultural do governo Bolsonaro, do atual governo? Eu acho... Não vou claro, colocar... Claro, eu acho um desastre absoluto, né? Eu acho que um povo sem cultura, um povo sem conhecimento, é um povo extremamente acuado, né? De todos os pontos de vista, porque o cinema e a literatura são coisas que são seculares desde o início do mundo. Empodera a população de certa forma. Exatamente. Né? E outra coisa, eu não falo nem no processo financeiro, né? Que a cultura envolve milhões e milhões de pessoas, em cinema, em literatura, em documentário, uma série de coisas. Eu falo a atrofia mental das pessoas não entenderem que precisa de livro, precisa de cinema, precisa de uma série de coisas. Mas como eu acho que o cérebro do Bolsonaro é de mármore, ele não vai quebrar aquilo nunca, porque ele foi criado num processo do analfabetismo político e do analfabetismo cultural. Por isso você não tem como quebrar aquilo, é uma coisa muito difícil. E como ele se cerca também de outros trogloditas, político e cultural, ele não tem conserto para isso. É uma pena que a cultura esteja vivendo um papel tão terrível, tão lamentável. Regina Duarte, como secretária de Cultura, é um eu, mal menor ou não? Olha, depende de como ela vai receber essa influência negativa. O ministro, o secretário anterior, colocou a figura de Goebbels, né? Mas aquele é um nazista, né? Declaradamente nazista, né? Eu não diria isso da Regina Duarte, que é uma grande, exatamente. É uma grande atriz. Por isso que eu digo, seria um mal menor. Eu acho que é um mal menor. Se ela não for contaminada... Exatamente. Se ela não for contaminada por esses fascistas que existem aí, é um mal menor na cultura. Mas eu acredito que ela não dure muito tempo, não, porque ela vai ser acuada por esses pensamentos trogloditas, então fica difícil ela ficar ali. Bem, infelizmente eu tenho que dizer que encerramos aqui a entrevista com você, Jorge. Lembrando, não é, que o livro A Máfia das Caatingas vai ser lançado neste dia 30, lá na cidade de Arapiraca, às 18 horas, no auditório do SESI Sinai. E aí eu pergunto quais são as suas expectativas, Jorge? Eu acho que são boas, porque o cenário é de Arapiraca, né? E Arapiraca hoje é uma cidade
porque eu me orgulho muito de ter os meus avós lá, e além disso é uma cidade hoje muito culta, né? As pessoas leem muito em Arapiraca, participam de muito teatro, de muita coisa envolvida com a cultura, eu acho que vai ser muito interessante. Felizmente. Obrigada mais uma Obrigado. vez, foi um prazer Obrigado conversar a você. com você. Obrigado a você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.